A caneta parecia pesada na mão calejada de Naira. Seus dedos tremiam enquanto a segurava. O velho estava pedindo algo que ela não entendia completamente. Algo sobre assinar um documento. Algo importante, disse ele. Mas Naira não conseguia ler uma única palavra naquele documento. A ti, querida, sussurrou Darian, com voz fraca, mas gentil. Ele apontou para uma linha na parte inferior da página. Aqui mesmo, uma simples assinatura. Naira olhou para o papel. Letras pretas se misturavam como formigas rastejando pela areia branca. Ela sentiu a vergonha familiar queimando em seu peito. A mesma vergonha que sentira durante toda a vida quando as pessoas descobriam seu segredo. Ela não sabia ler. Nem uma palavra. Nem uma letra. Nada. Eu não sei se devo, Sr. Darian, disse ela baixinho, retirando a mão. O velho estendeu a mão e tocou seu pulso. Sua pele era fina como papel de seda. Seus olhos estavam turvos, mas gentis. Você foi a única que ficou, Naira. A única que se importou. Isso é importante. Por favor, preciso da sua ajuda. Essas palavras quebraram algo dentro dela. Por 3 anos, ela limpou essa casa enorme. Por 3 anos, ela foi invisível para todos, exceto para esse velho solitário. Seus filhos nunca o visitavam. Seus netos só ligavam quando precisavam de dinheiro. Mas Naira vinha todos os dias. Ela limpava sua boca quando ele comia. Ela lia o jornal para ele. Ela ouvia quando ele falava sobre sua falecida esposa, sobre seus arrependimentos, sobre a vida que ele havia vivido. Ela estava lá, sempre lá. A única. Então, quando ele pediu que ela assinasse aquele papel, ela fez o que sempre fazia. Ela confiava nele. Naira pressionou a caneta na linha e fez uma marca. Não era realmente uma assinatura, apenas uma linha trêmula que vagamente parecia um N. Mas era dela. Obrigado, sussurrou Darian. Muito obrigado. Ele parecia aliviado, quase em paz, como se tivesse acabado de terminar algo muito importante. Naira não entendia por que uma simples assinatura era tão importante, mas vê-lo sorrir a fez sentir-se bem por dentro. Descanse agora, Sr. Darian, disse ela, ajeitando o cobertor. Vou preparar uma sopa para o almoço. Ele acenou com a cabeça e fechou os olhos. Naira dobrou o papel cuidadosamente e colocou-o no envelope que Darian indicou. Deixou-o na mesa de cabeceira, ao lado dos óculos de leitura e da foto da falecida esposa. Depois, desceu para limpar a cozinha. A casa era enorme. 12 quartos, 8 banheiros, um salão de festas que ninguém nunca usava. Uma biblioteca cheia de livros que Naira nunca leria. Cada canto gritava riqueza. Dinheiro antigo. O tipo de dinheiro que construiu bairros inteiros. Mas também era vazia. Darian morava sozinho nessa mansão gigante, tendo apenas Naira como companhia 5 dias por semana. Às vezes ela se perguntava como seria ter tanto espaço e tão pouca vida dentro dele. Sua própria casa era minúscula. Um quarto onde ela e sua filha Mila dormiam juntas. Uma cozinha menor que o closet de Darian. Mas era aconchegante, cheia, viva. Enquanto esfregava o piso de mármore, Naira pensava em Mila, sua linda filha de 7 anos, a razão pela qual acordava todas as manhãs às 5 horas, a razão pela qual tinha 2 empregos, a razão pela qual suportava os olhares condescendentes da família de Darian sempre que eles apareciam. Eles a tratavam como um móvel, como se ela fosse parte da própria casa, algo que você contornava, mas nunca realmente notava. O filho de Darian, Marcos, uma vez estalou os dedos para ela como se fosse um cachorro. Sua filha, Vivienne, reclamava do cheiro de pobreza sempre que Naira passava. Os netos eram piores, presunçosos, cruéis, sempre nos seus celulares, sempre exigindo coisas, nunca dizendo por favor ou obrigado. Eles viam Naira como nada, menos que nada, mas Darian era diferente. Ele a tratava como um ser humano, como alguém que importava. E essa pequena gentileza significava tudo para uma mulher que passou a vida sendo invisível. 2 semanas se passaram. Naira percebeu que Darian estava ficando mais fraco. Ele parou de comer muito,
parou de querer conversar. Sua respiração ficou superficial e sua pele ficou cinza. Ela implorou para que ele ligasse para os filhos. Ele recusou. Eles só virão pelos motivos errados, disse ele uma tarde. Deixe-me ter um pouco mais de paz. Mas a paz não durou. Em uma manhã fria no início do outono, Naira chegou à mansão e a encontrou cheia de pessoas. Carros caros estavam estacionados na garagem. Vozes ecoavam pelos corredores. Toda a família de Darian havia aparecido de repente. Marcos estava no corredor principal falando alto ao telefone sobre o planejamento sucessório e liquidação de bens. Vivienne já estava examinando os móveis antigos, apontando para as peças que queria. Os netos vagavam pela casa como se fossem os donos, tocando em tudo, reivindicando tudo. Naira sentiu o estômago apertar. Ela sabia o que isso significava. Eles tinham vindo como abutres, não para ver Darian, não para confortá-lo em seus últimos dias, mas para garantir que receberiam sua parte. Ela subiu as escadas até o quarto de Darian. Ele estava acordado, mas mal conseguia se mover. Seus olhos encontraram os dela e ele tentou sorrir. Eles vieram, ele sussurrou. Sim, senhor. Toda a sua família. Não por mim, pelo dinheiro. Naira sentou-se na beira da cama e pegou sua mão. Ela estava fria, frágil, como se pudesse quebrar se ela a segurasse com muita força. Você deve descansar. Economize suas forças. Não tenho mais forças para economizar, minha querida. Ele tossiu. Mas eu fiz uma coisa que eles não esperam. Antes que Naira pudesse perguntar o que ele queria dizer, Marcos irrompeu no quarto. Ele não bateu na porta. Nem mesmo reconheceu Naira sentada ali. Pai, precisamos discutir o testamento. O advogado está a caminho. Precisamos de clareza sobre a distribuição dos bens. Darian cerrou os dentes. Saia, Marcos. Pai, seja razoável. A propriedade precisa de uma gestão adequada e... Saia. Marcos saiu, mas sua raiva permaneceu no ar como fumaça. Naira ficou com Darian até ele adormecer. Então ela desceu para continuar seu trabalho. A família a ignorou completamente. Para eles, ela era apenas a faxineira. Uma ninguém. 3 dias depois, Darian morreu pacificamente durante o sono. Naira o encontrou quando foi levar seu chá matinal. Ela chorou. Não foram as lágrimas educadas que as pessoas choram em funerais, mas soluços profundos que sacudiam o corpo. Ela havia perdido a única pessoa naquela casa que a via como um ser humano. O funeral foi grande e caro. Centenas de pessoas compareceram. A maioria delas eram estranhos, parceiros de negócios, pessoas da alta sociedade, todos vestidos com roupas pretas de grife, cochichando sobre a fortuna que Darian havia deixado. Naira ficou em pé no fundo, vestindo seu único vestido preto. Era barato e simples. Ela não pertencia àquela riqueza e sabia disso. Mas foi mesmo assim. Porque Darian merecia pelo menos uma pessoa que realmente chorasse por ele. Após o funeral, a família se reuniu na biblioteca da mansão para a leitura do testamento. Naira estava limpando o corredor do lado de fora quando ouviu Marcos chamá-la. Você, faxineira, venha cá. Ela entrou na biblioteca. Toda a família estava sentada em cadeiras caras, ao redor de uma enorme mesa de carvalho. O advogado de Darian, um homem severo chamado Harold Finch, estava de pé à cabeceira com vários documentos nas mãos. Por que a empregada está aqui? Perguntou Vivienne com repulsa. Porque, disse Harold calmamente, o nome dela está no testamento. A sala ficou em silêncio. O coração de Naira começou a bater forte. O nome dela? No testamento? Isso não fazia sentido. Ela era apenas a faxineira. Por que Darian a mencionaria em seu testamento? Marcos riu, um som agudo e malicioso. Isso é ridículo. O que ele poderia deixar para a empregada? Talvez uma gorjeta por seus serviços? A família deu risadinhas. Até os netos sorriram maliciosamente para ela. Naira queria desaparecer, correr, mas seus pés não se moviam. Harold abriu o documento e começou a ler. Sua voz era profissional, distante, como se estivesse lendo uma lista de compras em vez de determinar o destino de milhões.
Eu, Darian Westbrook, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais e físicas, declaro que este é meu último testamento e vontade. Após cuidadosa consideração e profunda reflexão, tomei as seguintes decisões em relação ao meu patrimônio. Marcus inclinou-se para a frente. Vivien parou de verificar o celular. Todos na sala prenderam a respiração. Ao meu filho Marcus, deixo minha coleção de relógios vintage, avaliada em aproximadamente 80 mil. O rosto de Marcus ficou vermelho. 80 mil? Só isso? A minha filha Vivien, deixo a coleção de joias da minha falecida esposa, excluindo o colar de diamantes, avaliada em aproximadamente 120 mil. Vivien levantou-se. Excluindo o colar? Esse colar vale $500 mil sozinho. Que diabos é isso? Harold continuou sem pausa. Aos meus netos, deixo um fundo fiduciário de 50 mil para cada um a ser acessado ao completarem 30 anos. Os netos começaram a gritar. 50 mil divididos entre 5 deles não era nada comparado ao que esperavam. Seus pais também ficaram furiosos. A sala explodiu em caos. Acusações voavam, vozes se sobrepunham. Todos exigiam respostas, e Naira ficou paralisada perto da porta, sem entender por que estava ali. Então Harold disse algo que fez todas as vozes na sala se calarem instantaneamente. O restante do meu patrimônio, incluindo esta mansão, todas as propriedades, ações, títulos, contas bancárias e ativos, totalizando aproximadamente 47 milhões, deixo inteiramente para Naira Castellanos. O silêncio era absoluto. Naira sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Ela devia ter ouvido mal. 47 milhões? Para ela? Isso era impossível. Completamente impossível. Marcus levantou-se de um salto. Isso é uma piada. Tem que ser uma piada. Aquela mulher é uma faxineira. Ela nem sabe ler. O testamento é legítimo, disse Harold com firmeza. Assinado, testemunhado e autenticado corretamente. O Sr. Westbrook o atualizou 3 semanas antes de sua morte. Tudo está em perfeita ordem legal. Ele o manipulou, gritou Vivien. Ele se aproveitou do homem idoso e doente. Isso é abuso de idosos. Vamos contestar isso, rosnou Marcos. Vamos destruir esse testamento. Aquela mulher não verá um único centavo. Naira tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente não conseguia processar o que estava acontecendo. 47 milhões. Um número tão grande que não parecia real. Ela ganhava 400 por semana limpando casas. Nunca tinha visto mais de 2.000 em sua conta bancária de uma só vez. Isso tinha que ser o engano. Harold olhou para ela com algo que poderia ser simpatia. Senhorita Castellanos, você entende o que acabou de ser lido? Ela balançou a cabeça. Lágrimas embaçavam sua visão. Você herdou toda a fortuna do Sr. Westbrook. Tudo o que ele possuía agora pertence a você. A família se lançou sobre ela como lobos. Eles a cercaram, gritando, acusando, ameaçando. Marcus chegou tão perto que ela podia sentir o cheiro de café em seu hálito. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e roubar o dinheiro do nosso pai? Você acha que vamos deixar uma empregada analfabeta destruir esta família? Eu não sabia. Naira gaguejou. Mentirosa, Vivienne gritou. Você planejou isso. Você manipulou um homem moribundo. Harold se colocou entre eles. Já chega, a senhorita. Castellanos é a herdeira legal. Qualquer contestação ao testamento deve passar pelos canais legais adequados. Oh, nós seguiremos os canais legais, prometeu Marcos. Seus olhos estavam cheios de ódio. E quando terminarmos, você vai desejar nunca ter pisado nesta casa. Eles a expulsaram. Literalmente agarraram seus braços e a empurraram em direção à porta. Naira tropeçou na escada da frente, seus sapatos baratos escorregando no mármore. Ela caiu de joelhos na calçada de cascalho. Atrás dela, ouviu Marcos gritando com Harold. Ouviu Vivienne gritando sobre processos judiciais. Ouviu toda a família jurando destruí-la. Naira se levantou e correu. Correu até o ponto de ônibus. Correu até seus pulmões arderem e suas pernas doerem. Ela não conseguia pensar. Não conseguia respirar. Não conseguia entender. Por que Darian faria isso? Por que ele daria tudo para ela? Por que ele colocaria um alvo nas costas dela assim? Então ela se lembrou. O papel. Aquele que ela assinou 2 semanas atrás. Aquele que ela não conseguiu ler.
aquele em que ela traçou aquela linha trêmula em vez de uma assinatura adequada. Aquele papel era o Novo Testamento, e ela o assinou sem saber o que significava. Naira sentou-se no banco do ônibus e chorou. Não porque havia herdado milhões, mas porque percebeu algo terrível. Darian confiava nela, tinha lhe dado tudo, e a família dele nunca a perdoaria por isso. Eles iriam atrás dela com tudo o que tinham: advogados, dinheiro, poder. E ela era apenas uma faxineira que nem sabia ler os documentos que eles usariam para destruí-la. E chance ela tinha contra pessoas assim? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas enquanto ela estava sentada ali chorando, outra coisa lhe ocorreu. Algo que Darian havia dito naqueles últimos dias. Algo sobre fazer algo que eles não esperariam. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Ele sabia que sua família iria atacá-la. Então por que ele ainda assim fez isso? A menos que ele tivesse preparado. Naira enxugou os olhos e se levantou. Ela não sabia o que Darian havia planejado. Não sabia se conseguiria sobreviver ao que estava por vir. Mas ela tinha certeza de uma coisa. Ela não iria fugir. Darian a escolheu por um motivo. Ele confiou nela quando ninguém mais confiou. E ela devia a ele descobrir o motivo, mesmo que isso a destruísse. O ônibus chegou e Naira entrou. Ela viajou até seu pequeno apartamento, onde Mila a esperava. Sua filha correu para abraçá-la, e Naira a segurou com força. A abraçou como se o mundo estivesse acabando. Porque, de certa forma, estava. O velho mundo onde ela era invisível e segura havia desaparecido. E o novo mundo que estava por vir? Esse mundo a aterrorizava mais do que qualquer coisa que ela já conhecera. Mas ela iria enfrentá-lo de qualquer maneira. Por Darian, por Mila, por ela mesma. Mesmo que não soubesse como. A carta chegou 3 dias após o funeral. Não era apenas uma carta. Eram 7. Todas de escritórios de advocacia caros, com nomes que Naira não conseguia ler. Ela segurou com as mãos trêmulas e sentiu o pânico subir pela garganta. Sua vizinha, a senhora Chen, a encontrou sentada no chão do corredor, cercada por envelopes fechados. A senhora idosa morava ao lado há 15 anos e conhecia o segredo de Naira. O que há de errado, querida? Naira não conseguia falar, apenas entregou as cartas. A senhora Chen as abriu uma a uma. Sua expressão ficava mais sombria a cada página. Finalmente, ela olhou para Naira com preocupação nos olhos. São todas ações judiciais. A família Westbrook está processando você por fraude, abuso de idosos, influência indevida e manipulação mental. Eles estão exigindo que o testamento seja invalidado imediatamente. As palavras atingiram Naira como socos. O que isso significa? Significa que eles querem tudo de volta e querem que você seja presa. Naira sentiu a sala girar. Presa? Por assinar um papel que um senhor idoso pediu para ela assinar? Por se importar com alguém quando ninguém mais se importava. Eu não fiz nada de errado, ela sussurrou. Eu sei, mas eles têm dinheiro e advogados. O que você tem? Nada. Naira não tinha absolutamente nada. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Deitada na cama ao lado de Mila, ouvia a respiração da filha. 7 anos. Tão pequena. Tão inocente. O que aconteceria com ela se Naira fosse para a prisão? Na manhã seguinte, vieram notícias piores. Naira chegou ao seu segundo emprego, limpando escritórios no centro da cidade, e encontrou seu chefe esperando com uma expressão severa. Sinto muito, Naira. Tenho que dispensá-la. Ela sentiu um frio nas veias. O quê? Por quê? A família Westbrook ligou. Disseram que você está sendo investigada por abuso de idosos. Disseram que quem empregar você estará apoiando uma criminosa. Não posso arcar com a má publicidade. Mas eu não fiz nada. Eu acredito em você, mas tenho um negócio para proteger. Sinto muito. Ao meio-dia, Naira havia perdido seus 2 empregos. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade. A rica e poderosa família Westbrook contra uma pobre faxineira. Todos acreditaram na versão da família.
Afinal, por que um milionário deixaria tudo para sua empregada, a menos que algo sinistro tivesse acontecido? Naira voltou para casa atordoada. Sem emprego, não teria dinheiro. Sem dinheiro, não poderia pagar o aluguel. Sem aluguel, ela e Mila ficariam sem teto em poucas semanas. Quando chegou em casa, encontrou um homem de terno caro esperando do lado de fora. Senhorita Castellanos? Sou Richard Torres. Represento o espólio Westbrook. O coração de Naira disparou. Não quero problemas. Nem eu. Estou aqui para lhe fazer uma oferta. Ele tirou alguns papéis da pasta. A família está disposta a retirar todas as ações judiciais e acusações criminais se você assinar esse documento renunciando a todos os direitos sobre a herança. Eu nunca quis a herança, então assine. Vá embora. Volte à sua vida normal. Parecia tão simples, tão fácil. Bastava assinar e todo esse pesadelo acabaria. Mas algo a impediu. A lembrança do rosto de Darian quando ele pediu que ela assinasse o primeiro documento. O alívio em seus olhos, a paz. Ele havia planejado isso. Sabia exatamente o que aconteceria. Então, por quê? Preciso pensar sobre isso, disse Naira. A expressão amigável de Richard desapareceu. Você tem 24 horas. Depois disso, a família entrará com um processo criminal. Você passará anos na prisão, senhorita Castellanos. Sua filha crescerá sem mãe. É isso que você quer? Ele deixou os papéis na porta dela e foi embora. Naira os pegou com as mãos trêmulas. Ela não conseguia lê-los. Não sabia o que realmente diziam. Pelo que sabia, assinar poderia piorar as coisas. Ela precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Naquela noite, a senhorita Chen trouxe seu neto, David. Ele era estudante de direito na universidade. Jovem, ansioso, mas inteligente. Deixe-me ver tudo, disse ele. Naira mostrou-lhe todas as cartas, todos os documentos. David passou 2 horas lendo, fazendo anotações, fazendo perguntas. Finalmente, ele olhou para ela com uma expressão estranha. Isso é estranho. O quê? Os processos são agressivos, mas mal feitos. Eles estão jogando tudo contra a parede na esperança de que algo grude. Mas não há provas reais de irregularidades. Apenas acusações. Então estou segura? Não. Você não está nada segura. Eles não precisam de provas se puderem esgotar você financeiramente. Batalhas judiciais custam dinheiro. Muito dinheiro. Eles estão apostando que você desistirá antes mesmo de chegar ao tribunal. Já perdi meus 2 empregos. Não tenho dinheiro para pagar um advogado. David bateu com a caneta na mesa. É com isso que eles estão contando. Mas há outra coisa estranha. Este testamento não é apenas um documento simples. É extremamente detalhado. Quase como se tivesse sido elaborado para resistir à contestação judicial. Ele mostrou a ela páginas cobertas de texto denso e termos jurídicos que ela não conseguia entender. Seu amigo Darian trabalhava com um dos melhores advogados especializados em patrimônio do país. Harold Finch não comete erros. Se ele aprovou este testamento, significa que tudo foi feito perfeitamente. Então por que eles estão processando? Porque estão com raiva e porque acham que você vai ceder à pressão. Naira sentiu as lágrimas brotarem. Não sei o que fazer. Você precisa lutar, mas primeiro precisa entender pelo que está lutando. Durante a semana seguinte, David tornou-se o tradutor de Naira no mundo jurídico. Ele leu documentos para ela, explicou termos, ajudou a entender a magnitude do que Darian lhe havia dado. 47 milhões não eram apenas dinheiro, eram propriedades, investimentos, uma fundação de caridade, interesses comerciais. Darian construíra um império ao longo de 60 anos e deixara tudo para uma mulher que limpava sua casa. Por quê? Perguntou Naira. Por que eu? David deu de ombros. Talvez você devesse perguntar ao advogado dele. Harold Finch concordou em encontrá-la em seu escritório. Naira nunca tinha entrado em um prédio tão chique. Pisos de mármore, lustres de cristal, secretárias vestidas melhor do que ela jamais se vestira na vida. O escritório de Harold ficava no 20º andar, com janelas com vista para toda a cidade. Ele gesticulou para que ela se sentasse em uma cadeira de couro que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Senhorita Castellanos,
Obrigado por vir. Não entendo o que está acontecendo, disse ela com sinceridade. Eu sei, e peço desculpas por isso. O Sr. Westbrook queria explicar tudo a você pessoalmente, mas sua saúde se deteriorou mais rápido do que o esperado. Ele realmente queria me dar tudo? Sim, com certeza. Ele foi muito claro sobre suas intenções. Mas por quê? Harold abriu uma gaveta e tirou um envelope lacrado. Ele deixou isso para você. Pediu-me para lhe entregar depois que o testamento fosse lido e depois que a família dele mostrasse suas verdadeiras cores. Naira pegou o envelope. Seu nome estava escrito nele com a caligrafia trêmula de Darian. Não sei ler, ela sussurrou. Eu sei, o Sr. Westbrook também sabia. Quer que eu leia para você? Ela assentiu. Harold abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Querida Naira, se você está ouvindo isso, significa que eu já parti e minha família atacou você exatamente como eu sabia que fariam. Sinto muito por ter feito você passar por isso, mas eu precisava fazer algo que eles não pudessem ignorar ou manipular. Durante 3 anos, você foi a única pessoa que me tratou como um ser humano, em vez de uma conta bancária. Meus filhos me visitavam 2 vezes por ano. Meus netos só ligavam quando precisavam de dinheiro. Mas você vinha todos os dias. Você ouvia minhas histórias. Você ria das minhas piadas. Você se importava. Não porque eu era rico, mas porque eu estava sozinho. Quando eu estava doente, você me alimentava. Quando eu estava triste, você ficava comigo. Quando eu não conseguia lembrar o nome da minha falecida esposa, você me ajudava a lembrar sem me fazer sentir estúpido. Você me deu dignidade nos meus últimos anos, algo que minha própria família não se importou em me dar. Então, decidi lhe dar algo em troca. Não apenas dinheiro, Naira, mas uma chance. Uma chance de mudar sua vida. Uma chance de dar à sua filha tudo o que você nunca teve. Uma chance de mostrar ao mundo que a bondade é mais importante do que o sangue. Minha família vai lutar contra você. Eles vão lhe chamar de coisas terríveis. Eles vão tentar destruir você. Mas eu me certifiquei de que você tenha as ferramentas para revidar, se assim decidir. No meu cofre, Harold tem os documentos de que você precisa. Provas que eu colecionei durante anos. Provas de como meus filhos roubaram de mim. Provas de como eles desperdiçaram meu dinheiro. Provas de como eles tentaram me declarar mentalmente incompetente para que pudessem controlar tudo enquanto eu ainda estivesse viva. Eu documentei tudo, não porque eu seja cruel, mas porque sabia que eles atacariam quem quer que eu escolhesse como meu herdeiro. Estou lhe dando uma escolha. Você pode ir embora, assinar os papéis deles, voltar para sua vida. Ninguém iria culpá-la. Ou você pode lutar, usar as provas, expor quem eles realmente são, pegar o que eu lhe dei e construir algo lindo. A escolha é sua, mas saiba disso. Eu escolhi você porque você é mais forte do que pensa, mais corajosa do que imagina e mais merecedor do que qualquer pessoa que já conheci. Com profunda gratidão e carinho, Darian Westbrook. O escritório ficou em silêncio quando Harold terminou de ler. Naira não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia processar o peso daquelas palavras. Ele deixou provas? Ela finalmente conseguiu dizer. Harold assentiu. Anos de provas. Registros financeiros, conversas gravadas, traços de e-mails, tudo o que era necessário para provar a corrupção da família. Por que ele não usou isso enquanto estava vivo? Porque eles ainda eram seus filhos. Apesar de tudo, ele os amava. Ele esperava que eles pudessem mudar, mas ele também sabia que provavelmente não mudariam. Então, ele se preparou. Naira pensou nos olhos cruéis de Marcos, nos sorrisos de desprezo de Vivienne, em como eles a expulsaram fisicamente de casa. E se eu lutar e perder? Então você perde, mas pelo menos tentou. E se eu lutar e vencer? Então você muda sua vida para sempre e honra o último desejo de Darian. Naira levantou-se e caminhou até a janela. Do 20º andar, a cidade parecia diferente.
Menor, mais administrável. Lá embaixo, ela era apenas mais uma mulher pobre lutando para sobreviver. Mas aqui em cima, ela podia ver possibilidades. Ela pensou em Mila, em mandá-la para boas escolas, em nunca se preocupar se teriam comida, em quebrar o ciclo de pobreza que havia esmagado 3 gerações de sua família. Ela pensou em Darian, em sua gentileza, em sua confiança, em como ele havia visto valor nela quando todos os outros não viam nada. E ela pensou em si mesma, em como havia passado 32 anos sendo invisível, sendo pisoteada, ouvindo que era inútil porque não sabia ler. Talvez fosse hora de parar de ser invisível. Vou lutar, disse ela baixinho. Harold sorriu. Eu esperava que você dissesse isso, porque tenho mais uma coisa para lhe contar. O quê? Darian não deixou apenas dinheiro e provas para você. Ele deixou outra coisa, algo que fará toda a diferença quando isso for a tribunal. O que é? Um vídeo, gravado 2 dias antes de ele morrer, onde ele explica tudo, o seu estado mental, as suas razões, o seu amor por si. É o tipo de prova que destrói processos judiciais. A esperança acendeu-se no peito de Naira. Posso vê-lo? Claro! Harold reproduziu o vídeo em seu computador, e lá estava Darian. Fraco, mas com os olhos claros, sentado em sua cama, com a luz da manhã entrando pela janela. Meu nome é Darian Westbrook, disse ele no vídeo. Tenho 79 anos e estou em pleno uso de minhas faculdades mentais. Estou fazendo esta gravação para explicar meu testamento, porque sei que minha família irá contestá-lo. Dirão que fui manipulado. Dirão que não estava pensando claramente. Dirão qualquer coisa para ficar com meu dinheiro. Mas a verdade é simples. Estou deixando tudo para Naira Castellanos, porque ela é a única pessoa que merece. Não meus filhos, que só ligavam quando queriam algo. Não meus netos, que não se lembravam do meu aniversário. Mas a mulher que aparecia todos os dias, com um sorriso e me tratava como se eu fosse importante. Esta é a minha escolha, feita livremente, feita com plena consciência das consequências. E eu a mantenho completamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naira enquanto ela assistia. Darian continuou falando por 20 minutos, detalhando cada decisão, explicando cada motivo, demolindo cada argumento que sua família poderia apresentar. Quando terminou, Harold fechou o laptop. Com este vídeo, os processos judiciais não terão chance. A questão é se você está pronta para o que vem a seguir. Naira enxugou os olhos. O que vem a seguir? Tribunal. Atenção da mídia. Sua vida se tornando pública. A família tentará destruir sua reputação. Eles vão desenterrar tudo sobre seu passado. Eles vão fazer você parecer mal de todas as maneiras possíveis. Fui menosprezada a vida toda. Eu consigo lidar com isso. E sua filha? Isso a fez parar. Mila tinha apenas 7 anos. Como ela lidaria com ver sua mãe sendo atacada na TV, chamada de ladra e mentirosa, com estranhos dizendo coisas terríveis? Eu vou protegê-la, disse Naira com firmeza, da mesma forma que sempre a protegi. Harold levantou-se e estendeu a mão. Então vamos trabalhar. Temos 2 semanas antes da primeira audiência e precisamos estar prontos. Naira apertou a mão dele. Seu aperto era forte, confiante. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, ela sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse sozinha. As 2 semanas seguintes foram intensas. A equipe de Harold trabalhou sem parar para construir a defesa. Eles organizaram as provas, prepararam declarações, anteciparam todos os argumentos que a outra parte poderia apresentar. Naira conheceu a equipe jurídica. 6 advogados, 4 assistentes jurídicos e 2 investigadores particulares, todos trabalhando em seu nome. Parecia surreal. 1 mês atrás, ela estava limpando banheiros. Agora, tinha um exército de profissionais jurídicos lutando por ela. Mas a família Westbrook não ficou parada. Lançaram uma campanha na mídia. De repente, o rosto de Naira estava no noticiário. Faxineira caçadora de fortunas rouba fortuna de milionário moribundo.
As manchetes eram brutais. Encontraram pessoas para mentir sobre ela. Ex-empregadores alegando que ela roubava. Vizinhos dizendo que ela era instável. Até mesmo uma testemunha falsa que alegou ter visto Naira ameaçando Darian. Cada mentira parecia uma facada em seu coração. A senhora Chen encontrou Naira chorando no corredor uma noite após um segmento de notícias particularmente cruel. Não deixe que eles a abalem, disse a idosa. É isso que eles querem. Como posso lutar contra mentiras? Não consigo nem ler os artigos que escrevem sobre mim. Então não leia, não dê ouvidos, apenas concentre-se na verdade e confie que a verdade vencerá no final. É mesmo? A verdade realmente vence? A senhorita Chen sorriu tristemente. Às vezes, quando as pessoas são corajosas o suficiente para lutar por ela, na véspera do julgamento, Harold chamou Naira ao seu escritório uma última vez. Amanhã tudo vai mudar, disse ele. Você está pronta? Não sei. Estou. Sinceramente, acho que você está mais pronta do que imagina. O que te faz dizer isso? Harold recostou-se na cadeira. Darian me disse uma coisa uma vez, cerca de um mês antes de morrer. Ele disse que você o lembrava de alguém. Quem? Sua falecida esposa. Ela veio do nada. Também não sabia ler, mas era a pessoa mais inteligente e forte que ele já conhecera. Ela aprendeu sozinha. Construiu a si mesma. Tornou-se uma força a ser reconhecida. Naira sentiu algo se mexer dentro dela. Eu não sou forte. Você criou uma filha sozinha. Teve 2 empregos. Sobreviveu em um mundo que trata pessoas como você como invisíveis. E agora você está enfrentando uma das famílias mais ricas do país. Se isso não é força, não sei o que é. Mas estou com medo. Ótimo! O medo significa que você entende o que está em jogo. Mas não deixe que ele a paralise. Naquela noite, Naira colocou Mila para dormir cedo. Ela se sentou perto da janela do pequeno apartamento e olhou para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, a família Westbrook provavelmente estava comemorando, certos de que venceria, certos de que ela desmoronaria. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eles não sabiam como era não ter nada e lutar mesmo assim. Eles nunca tinham passado por dificuldades. Nunca tiveram que escolher entre comida e aluguel. Nunca sentiram a vergonha de não conseguir ler o boletim escolar da própria filha. Eles cresceram com tudo ao seu alcance, colheres de prata e redes de segurança. Naira cresceu sem nada, e esse nada a tornou algo que eles nunca poderiam entender. Uma sobrevivente. Amanhã ela entraria naquele tribunal. Ela enfrentaria seus advogados caros, suas mentiras e seu desprezo. E ela faria algo que eles nunca esperavam. Ela lutaria. Não com dinheiro ou poder, mas com a verdade. Com as provas de Darian, com a sua mensagem final. Com cada grama de força que ela construiu, sobrevivendo 32 anos sendo invisível. Naira foi para a cama e dormiu melhor do que dormia há semanas. Porque ela havia feito sua escolha. Ela estava cansada de ser pisoteada. E amanhã, o mundo inteiro veria o que acontecia quando se subestimava alguém só porque não sabia ler. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. O tribunal estava lotado. Os repórteres ocupavam as fileiras de trás. As câmeras aguardavam do lado de fora. A família Westbrook sentava-se do lado esquerdo, parecendo confiante e rica. Marcos usava um terno que custava mais do que o aluguel anual de Naira. As joias de Vivienne poderiam alimentar uma família por meses. Naira sentou-se no lado direito com seu vestido preto simples, o mesmo que ela usou no funeral de Darian. Harold sentou-se ao lado dela com sua equipe organizada como soldados prontos para a batalha. O juiz entrou. Todos se levantaram. Processo número 7492. Família Westbrook contra o espólio de castelhanos. Por favor, sentem-se. O advogado de Marcos foi o primeiro a se levantar. Seu nome era Gerald Price, 60 anos, cabelos grisalhos, reputação de nunca perder. Meritíssimo. Este caso é simples. Uma faxineira analfabeta manipulou um idoso vulnerável para que ele assinasse a renúncia à sua fortuna.
Ela se aproveitou de sua solidão, de sua saúde debilitada e de seu isolamento da família. Este testamento deve ser invalidado imediatamente e todos os bens devolvidos aos seus herdeiros legítimos. Ele falou com tanta confiança, tanta certeza, como se o veredicto já estivesse decidido. Então, Harold se levantou. Meritíssimo, este caso é realmente simples, mas não da maneira que meu colega sugere. Trata-se de um homem que fez uma escolha consciente e deliberada de recompensar a única pessoa que lhe mostrou bondade genuína em seus últimos anos. Uma escolha que ele documentou extensivamente. Uma escolha que ele defendeu com suas próprias palavras. Uma escolha que se baseia em fundamentos jurídicos sólidos. O juiz fez anotações. Sr. Price, apresente seu caso. Gerald chamou sua primeira testemunha, Marcus Westbrook. Marcus caminhou até o banco das testemunhas com facilidade. Ele claramente havia se preparado para esse momento. Sr. Westbrook, descreva sua relação com seu pai. Éramos muito próximos. Eu o visitava regularmente. Ligava toda semana. Ele era um pai maravilhoso, que eu amava profundamente. Naira sentiu-se mal. Cada palavra era uma mentira. E quando você conheceu a senhorita Castellanos? Há cerca de 3 anos. Meu pai a contratou como faxineira. No começo, ela parecia normal, mas com o tempo, notei mudanças. Que tipo de mudanças? Ela começou a controlar quem podia visitá-lo. Dava desculpas para não podermos vê-lo. Alegava que ele estava muito cansado ou não se sentia bem. Ela o isolou sistematicamente. Harold rabiscou algumas notas, mas não fez objeção. Ele estava esperando por algo. E você testemunhou algum comportamento inadequado? Sim, eu a vi sendo excessivamente afetuosa, tocando a mão dele, sentando-se muito perto. Isso deixava meu pai desconfortável, mas ele era educado demais para dizer alguma coisa. Objeção, disse Harold, calmamente. Especulação, a testemunha não pode testemunhar sobre o que seu pai sentia. Aceito, concordou o juiz. Gerald continuou. Seu pai parecia mentalmente competente nos últimos meses? Não. Ele estava confuso, esquecido. Às vezes não nos reconhecia. Ele claramente não era capaz de tomar decisões importantes. Obrigado. Não tenho mais perguntas. Harold levantou-se para o contra-interrogatório. Sua expressão era agradável, quase amigável. Sr. Westbrook, você testemunhou que visitava seu pai regularmente. Com que frequência exatamente? Pelo menos uma vez por mês. Harold tirou um documento. Tem os registros de visitantes da mansão do seu pai. Registros de segurança que mostram todos que entraram na propriedade. De acordo com esses registros, você o visitou exatamente 4 vezes no último ano. Isso parece visitas mensais para você? O rosto de Marcos ficou vermelho. Bem, eu estava ocupado com o trabalho. Ocupado demais para ver seu pai moribundo? Objeção, gritou Gerald. Argumentativo. Retiro. Deixe-me perguntar de outra forma. Você alega que a senhorita Castellanos isolou seu pai, mas esses mesmos registros mostram que ela estava lá 5 dias por semana, todas as semanas, durante 3 anos. E mostram que o médico, o fisioterapeuta e a assistente social do seu pai tinham acesso irrestrito. Isso soa como isolamento para você? Ela poderia ter influenciado esses registros. Registros de segurança de uma empresa de segurança profissional? Isso seria uma grande conspiração. Harold não esperou pela resposta. Você também testemunhou que seu pai estava confuso e esquecido. Você chegou a solicitar uma avaliação de capacidade mental? Marcos hesitou. Não. Por que não? Se você realmente acreditava que ele não estava mentalmente saudável, não seria isso a coisa responsável a se fazer? Não achei necessário. Ou talvez você não tenha feito isso porque sabia que ele passaria facilmente na avaliação. Na verdade, seu pai passou por uma avaliação cognitiva completa apenas 6 semanas antes de sua morte. Você gostaria de saber os resultados? Harold mostrou outro documento. Ele obteve uma pontuação de 95% para sua faixa etária. Clareza mental perfeita. Memória perfeita. Raciocínio perfeito. Essa avaliação foi solicitada por seu próprio médico e conduzida por um neurologista independente. Seu pai estava absolutamente competente quando alterou seu testamento.
O tribunal fervilhava com sussurros. Marcus parecia encurralado. Uma última pergunta, Sr. Westbrook. Quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com seu pai? Não sobre dinheiro, não sobre negócios. Apenas uma conversa sobre a vida dele, seus sentimentos, suas memórias. Marcus abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Não me lembro da data específica. Você não se lembra porque isso nunca aconteceu. Não tenho mais perguntas. Marcus praticamente correu de volta para o seu lugar. Vivienne foi chamada em seguida. Ela testemunhou sobre como Naira usava perfume caro para seduzir Darian, sobre como ela tinha visto Naira falsificando assinaturas, sobre como o pai deles tinha reclamado do comportamento inadequado de Naira. Mas Harold estava preparado para todas as mentiras. Ele apresentou recibos que provavam que Naira nunca tinha comprado perfume. Ela não tinha dinheiro para isso. Ele mostrou uma análise caligráfica provando que todas as assinaturas em todos os documentos eram genuínas. Ele reproduziu gravações de Darian elogiando o profissionalismo e a gentileza de Naira. Cada testemunha desmoronou sob o interrogatório. O falso empregador que alegou que Naira roubou, Harold provou que essa pessoa nunca a empregou. Eles foram pagos pela família Westbrook para mentir. A vizinha que disse que Naira era instável, acabou que ela era a esposa do primo de Marcos. Outra mentirosa paga. Todas as peças do caso da família desmoronaram como papel molhado. Finalmente, Gerald jogou sua última carta. Meritíssimo, independentemente da competência mental, há um problema fundamental aqui. A senhora Castellanos não sabe ler. Ela assinou um documento legal sem compreendê-lo. Isso por si só já deveria invalidar o testamento. Era um bom argumento. Até Harold parecia preocupado. O juiz se virou para Naira. Senhora Castellanos, é verdade que você não sabe ler? Naira levantou-se com as pernas trêmulas. Sim, meritíssimo. Eu nunca aprendi. Então, como você poderia assinar conscientemente um testamento legal? Esse era o momento. A armadilha que a família vinha preparando. Se Naira admitisse que não entendia o que assinou, o testamento poderia ser anulado. Mas Harold levantou-se. Meritíssimo, gostaria de chamar uma testemunha. Darian Westbrook. O tribunal ficou boquiaberto. Ele está morto, balbuciou Gerald. Isso é ridículo. Morto sim, mas seu testemunho está bem vivo. Tem um depoimento em vídeo gravado 2 dias antes de sua morte, especificamente para esse fim. O juiz assentiu. Prossiga. Harold reproduziu o vídeo, o mesmo que Naira tinha visto em seu escritório, mas dessa vez todos assistiram. O rosto de Darian ocupava toda a tela, fraco, mas claro, determinado. Meu nome é Darian Westbrook. Tenho 79 anos e estou em pleno uso das minhas faculdades mentais. Estou gravando isso porque sei que minha família contestará meu testamento. Dirão que fui manipulado, confuso, que não era eu mesmo. Mas quero deixar uma coisa absolutamente clara. Todas as decisões que tomei foram exclusivamente minhas. Ninguém me enganou. Ele fez uma pausa para recuperar o fôlego. Estou deixando todos os meus bens para Naira Castellanos. Não porque ela me manipulou, mas porque ela mereceu. Durante 3 anos, ela foi a única pessoa que me tratou como um ser humano em vez de uma conta bancária. Ela ouviu minhas histórias, ela riu das minhas piadas, ela me ajudou a lembrar da minha falecida esposa quando minha memória falhou. Ela me alimentou quando eu estava muito fraco. Ela ficou comigo quando eu estava sozinho. Ela se importou quando ninguém mais se importou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naira. Ela já tinha ouvido isso antes, mas foi diferente ouvir em um tribunal cheio de pessoas. Meus filhos dirão que me amavam, mas amor não é o que você diz, é o que você faz. E o que eles fizeram foi me ignorar até precisarem de dinheiro. Marcos ligou 2 vezes no ano passado. Nas 2 vezes, pediu empréstimos que nunca pagou. Vivienne me visitou uma vez para me dizer que eu precisava atualizar meu testamento para lhe dar mais. Meus netos nem sabiam meu aniversário. A câmera capturou o sorriso triste de Darian. Mas Naira se lembrou. Ela me trouxe um cupcake com uma vela. Cantou parabéns desafinada. Me fez sentir especial.
Isso vale mais do que todo o dinheiro que estou deixando para ela. Ele olhou diretamente para a câmera, para o futuro juiz e júri que assistiriam a isso. Agora dirão que Naira se aproveitou porque não sabe ler, mas foi exatamente por isso que a escolhi. Ela assinou meu testamento sem saber o que estava escrito, porque confiava em mim. Da mesma forma que eu confiava nela, minha família teria lido cada palavra, calculado cada dólar e exigido alterações. Naira apenas assinou porque eu pedi, porque nossa relação era baseada em confiança, não em transações. Diane tossiu. Quando continuou, sua voz estava mais forte. Eu me certifiquei de que tudo fosse legal. Testemunhas adequadas, autenticação, testes de competência mental. Eu documentei tudo porque sabia que este dia chegaria. Meu advogado, Harold Finch, pode confirmar que todos os detalhes estavam perfeitos. Este testamento representa meus desejos genuínos. E peço a quem assistir a isso que os honre. O vídeo terminou. O silêncio tomou conta do tribunal. Até Gerald Price parecia abalado. Mas Harold ainda não tinha terminado. Meritíssimo, tenho mais uma prova. Algo que demonstra exatamente quem é realmente a família Westbrook. Ele abriu a pasta e tirou uma pasta grossa. Nos últimos 5 anos, Darian Westbrook documentou secretamente os crimes financeiros de seus filhos. Marcus Westbrook desviou 2,3 milhões da fundação de caridade de seu pai. Aqui estão os extratos bancários. Vivienne Westbrook falsificou a assinatura de seu pai em escrituras de propriedade para roubar 3 edifícios comerciais. Aqui estão as análises caligráficas. Juntos, eles drenaram mais de 8 milhões de seu pai enquanto ele estava vivo. O tribunal explodiu. Os repórteres escreveram freneticamente. As câmaras dispararam flashes lá fora. Gerald levantou-se de um salto. Protesto. Isto não é relevante para a validade do testamento. É absolutamente relevante, contrapôs Harold. Mostra o motivo do seu desafio. Não são filhos enlutados a proteger o legado do pai. São criminosos a tentar encobrir os seus rastros. O juiz estudou os documentos. Vou permitir. Harold continuou. Darian sabia de tudo. Ele tinha investigadores particulares rastreando todas as transações. Ele poderia ter entrado com uma ação judicial. Poderia ter cortado relações com eles anos atrás. Mas não o fez. Porque apesar de tudo, eles eram seus filhos. Ele os amava. Ele lhes deu chance de mudar. Ele tirou mais papéis. Mas eles nunca mudaram. 6 meses antes de sua morte, Marcus tentou declarar Darian mentalmente incompetente para poder assumir o controle da propriedade. Aqui está a petição que foi apresentada e discretamente retirada quando os médicos confirmaram que Darian estava perfeitamente saudável. 3 meses antes de sua morte, Vivienne tentou convencer o médico de Darian a aumentar sua medicação para mantê-lo sedado e obediente. Aqui está a troca de e-mails em que o médico recusou e relatou o comportamento dela. Cada revelação causava o impacto de uma explosão. A família Westbrook parecia menor a cada palavra. Então, quando Darian atualizou seu testamento, não foi uma decisão espontânea tomada em meio à confusão. Foi uma resposta cuidadosamente planejada a anos de traição. Ele escolheu a única pessoa que nunca roubou dele, nunca mentiu para ele, nunca tentou controlá-lo. A mulher que cuidava dele sem esperar nada em troca. Harold virou-se para encarar Marcus e Vivienne diretamente. Vocês não estão aqui porque amavam seu pai. Estão aqui porque amavam o dinheiro dele. E estão furiosos porque alguém ganhou o que vocês achavam que mereciam simplesmente por ter nascido. Como ousa? Gritou Vivienne. O juiz bateu o martelo. Ordem! Mas o estrago já estava feito. O júri da opinião pública havia mudado. Os repórteres tinham sua matéria. A verdade finalmente estava à mostra. Gerald tentou salvar alguma coisa. Meritíssimo, mesmo que o comportamento da família fosse questionável, isso não significa que o testamento deva ser mantido. A senhorita Castellanos ainda assinou um documento que não podia ler. O juiz olhou para Naira. Senhorita Castellanos, você sabia o que estava assinando? Naira levantou-se. Sua voz era baixa, mas firme. Não, meritíssimo. Eu não sabia que era um testamento.
O Sr. Darian apenas disse que precisava da minha assinatura em algo importante, e eu confiei nele, da mesma forma que ele confiou em mim todos os dias durante 3 anos. Você queria o dinheiro dele? Não, eu ainda não quero. Eu nunca fiz nada disso por dinheiro. Eu só queria ajudar um senhor solitário a se sentir menos sozinho. Sua honestidade ressoou no tribunal como um sino. O juiz fez anotações, revisou documentos. Finalmente ergueu os olhos. Já ouviu o suficiente. Este tribunal considera que Darian Westbrook estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando redigiu seu testamento. O depoimento em vídeo por si só prova que suas intenções eram claras, deliberadas e genuínas. As evidências de crimes financeiros cometidos pela família demonstram um motivo convincente para sua contestação e minam sua credibilidade como testemunhas. Gerald tentou interromper. O juiz o silenciou com um olhar. Além disso, embora a senhorita Castellanos tenha assinado sem ler, ela o fez a pedido explícito do testador, na presença de testemunhas adequadas. A lei permite a explicação oral do conteúdo do documento para aqueles que não sabem ler. O Sr. Westbrook explicou verbalmente suas intenções. A senhorita Castellanos aceitou. Isso constitui consentimento informado. Ele bateu o martelo. O testamento permanece como está escrito. Todos os bens passam para Naira Castellanos. Além disso, estou ordenando uma investigação sobre os crimes financeiros revelados aqui hoje. Caso encerrado. O tribunal explodiu em caos. Os repórteres correram para registrar suas matérias. A família Westbrook ficou paralisada em choque. Vivienne estava chorando. Marcos parecia que ia passar mal. Harold virou-se para Naira com um sorriso. Parabéns. Você acaba de se tornar uma das mulheres mais ricas do país. Mas Naira não estava pensando em dinheiro. Ela estava pensando em Darian, em sua gentileza, em como ele confiou tudo a ela. Ela havia vencido, mas parecia menos uma vitória e mais uma responsabilidade. Uma responsabilidade enorme e assustadora. Fora do tribunal, as câmeras se aglomeravam. Os repórteres gritavam perguntas. Naira estava na escadaria com Harold ao seu lado. Senhora Castellanos, o que você fará com o dinheiro? Ela pensou em Mila, em seu pequeno apartamento, em todos os anos de luta. Vou aprender a ler, disse ela simplesmente. E vou garantir que minha filha nunca tenha que enfrentar o que eu enfrentei. Além disso, vou descobrir à medida que for vivendo. Você tem alguma mensagem para a família Westbrook? Naira olhou para as câmeras. Pensou em tudo o que eles a fizeram passar. As mentiras, a humilhação, os ataques. Eu os perdoo, disse ela baixinho. Eles perderam o pai. Isso é punição suficiente. Não era a declaração dramática que os repórteres queriam, mas era a verdade. 6 meses depois, Naira estava no que costumava ser a biblioteca de Darian. A mansão agora era dela, mas ela a transformou, abriu-a, tornou-a acolhedora em vez de vazia. Ala Leste agora era um centro de alfabetização. Aulas gratuitas para adultos que nunca aprenderam a ler. Naira participava de todas as sessões, aprendendo ao lado de pessoas que compreendiam sua luta. A ala oeste abrigava uma creche. Mães que trabalhavam podiam deixar seus filhos em segurança enquanto trabalhavam. Naira lembrava-se de como era difícil conciliar Mila e 2 empregos. Ela queria ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. O terreno se tornou uma horta comunitária. As famílias podiam cultivar alimentos. As crianças podiam brincar. A mansão, que era um monumento ao isolamento, se tornou um centro de vida. Mila agora frequentava uma boa escola, mas ainda morava na mansão com a mãe. Naira insistia nisso. Ela nunca quis que Mila esquecesse de onde elas vinham. Harold a visitava com frequência. Ele se tornara um amigo de verdade. Darian ficaria orgulhoso, disse ele uma tarde, enquanto observavam as crianças brincando no jardim. Você acha? Eu tenho certeza. Ele não lhe deu dinheiro para guardar. Ele lhe deu para usar, e você está usando da maneira certa.
Naira olhou para as crianças rindo. Para os adultos na aula de alfabetização, pronunciando palavras. Para a comunidade que se formou nesse espaço. Às vezes, ainda não consigo acreditar que isso é real. Acredite, você ganhou cada centavo. A família Westbrook enfrentou as consequências. Marcus foi condenado por peculato. 5 anos de prisão. Vivienne aceitou um acordo judicial. 3 anos mais restituição. Os netos perderam seus fundos fiduciários para pagar o que seus pais roubaram. Algumas pessoas disseram que Naira deveria ter mostrado misericórdia. Deveria tê-los ajudado. Mas Naira entendeu algo importante. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. É assim que elas aprendem. É assim que elas crescem. Ela enviou uma carta a Marcus enquanto ele estava na prisão. Disse que esperava que ele encontrasse paz. Esperava que ele usasse o tempo para se tornar uma pessoa melhor. Ele nunca respondeu. Tudo bem. Naira não estava procurando gratidão. Ela estava procurando o encerramento. 1 ano após o julgamento, Naira fez seu primeiro discurso. Foi em um evento de arrecadação de fundos para uma fundação de alfabetização. Centenas de pessoas compareceram. Doadores ricos, defensores da educação, ex-alunos. Naira subiu ao palco com um vestido elegante. Ela havia aprendido a se vestir como uma milionária, mas nunca esqueceu quem realmente era, uma faxineira que teve sorte. Obrigado a todos por terem vindo, ela começou. 1 ano atrás, eu não conseguia ler este discurso. Eu não conseguia ler nada. Vivi toda a minha vida fingindo, escondendo-me, sentindo vergonha. Ela fez uma pausa e olhou para o público. Mas então um senhor gentil viu além das minhas limitações. Ele não se importou que eu não soubesse ler. Ele se importou que eu tivesse aparecido, que eu tivesse ouvido, que eu tivesse tratado com respeito. E ele me deu o maior presente que alguém já me deu. Não dinheiro, mas uma chance. Uma chance de provar que o valor não é medido pela educação ou status. É medido pelo caráter. As pessoas aplaudiram, mas Naira ainda não tinha terminado. Estou aqui hoje porque alguém acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. E estou dedicando minha vida a fazer o mesmo pelos outros. Cada pessoa nesta sala tem valor. Cada pessoa merece dignidade. Cada pessoa merece uma chance. Foi isso que Darian me ensinou. E é isso que vou passar o resto da minha vida ensinando aos outros. A ovação de pé durou 5 minutos. Após o discurso, uma jovem se aproximou de Naira. Ela parecia nervosa. Senhorita Castellanos, eu queria agradecer. Estou no seu programa de alfabetização. Estou aprendendo a ler pela primeira vez. Tenho 32 anos, a mesma idade que você tinha quando começou. Naira sorriu. Como está indo? Difícil, mas vale a pena. Li uma história para minha filha na semana passada, pela primeira vez. Ela ficou muito orgulhosa de mim. Os olhos de Naira se encheram de lágrimas. Isso é lindo. Você me inspira. Se você conseguiu passar de faxineira a administradora de uma fundação, talvez eu também possa me tornar alguém. Naira segurou as mãos da mulher. Você já é alguém. Você é uma mãe que está mostrando à filha que nunca é tarde para aprender. Isso é tudo. Naquela noite, Naira sentou-se no antigo escritório de Darian. A foto dele estava sobre a mesa, sorridente, feliz, da mesma forma que ele ficava quando ela o fazia rir. Espero estar fazendo isso direito, ela sussurrou para a foto. Espero que você esteja orgulhoso. A casa estava silenciosa, tranquila, cheia daquele tipo de satisfação que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. Naira pegou o livro em sua mesa, um conto infantil que ela estava praticando ler para melhorar suas habilidades. As palavras saíam lentamente, mas saíam. E enquanto lia, ela pensava em como a vida era estranha. 1 ano atrás, ela era invisível, impotente, medrosa. Agora ela era rica, influente, forte. Mas o âmago de quem ela era não havia mudado. Ela ainda era Naira. Ainda era a mulher que aparecia todos os dias. Ainda era a mulher que se importava.
Ainda era a mulher que acreditava que a bondade era mais importante do que qualquer outra coisa. O dinheiro era apenas uma ferramenta. Uma maneira de fazer mais o bem. Uma maneira de honrar a memória de Darian. Uma maneira de provar que às vezes a pessoa que todos ignoram é exatamente a pessoa que merece tudo. Lá fora, o sol se punha sobre os terrenos da mansão. As crianças brincavam no jardim que Naira havia plantado. Os adultos estudavam no centro de alfabetização que ela havia construído. As famílias se reuniam no espaço comunitário que ela havia criado. Esse era o legado de Darian, não o dinheiro que ele havia ganho, mas a vida que ele havia mudado. E as ondas dessa mudança se espalhariam muito além do que ele poderia imaginar, porque ele apostou tudo na bondade. E a bondade, ao que parece, sempre vence no final. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima.